Eles, como se eu tivesse contado o meu café da manhã. Pô, hoje no café da manhã eu comi ovo e pão. Sabe, eles nem queriam Eles saber. não se importam, né? Eram os caras do Trump, é isso que eu tô dizendo. Aí você me disser assim, como disse o irmão agora. Pô, mas o Trump tá com outra pegada. Então vamos lá. O Trump, qual é a pegada do Trump? Eu assisti os debates dele em 2020, porque eu tava lá, cara. Eu tava em Washington, na OEA. Assim, a minha sala era virada pra Casa Branca, juro pra vocês. Tinha o obelisco e tinha a Casa Branca, a parte dos fundos, né, da Casa Branca. É um prédio ali, um predinho. Aí eu ouvindo ele falando do Biden, ele no debate com o Biden, eu falei, pô, já ganhou, né? Ele chamava o Biden de Sleepy Joe. É o João Dorminhoco, né? Pô, assim, tirando onda, eu falei, esse cara já ganhou. Aí eu vi ele falando assim, eu só vou perder only if they steal, só se eles roubarem. Only if it's rigged, só se for manipulado. Eu falei assim, pô, mas como só se for? O cara é o chefe da FBI, o cara mais poderoso do mundo, tá chorando. Ele não faz nada. Aí ele falou assim, e se eu perder, eu quero um wild protest. Lá no Capitólio. Ele falou, eu quero um protesto selvagem ali no Capitólio. Aí ele perdeu, cara. E foi 3 milhões de pessoas ali. Eu não fui, né? Mas, pô, eu vi ali. Tem aquela esplanada ali do obelisco, cara. Encheu de gente, foram no Capitólio, entraram, morreu gente. Tinha uma soldado lá que eu vi ela, você vê o vídeo dela morrendo, cara. O olho dela, a pupila dilatando, ela morrendo, cara. Era uma soldado. Ela morreu pelo cara. Ele não falou, eu quero wild protest. Sabe o que ele fez? Mas você não acha que o Deep State não queria que ele caísse Bom, naquele então, vamos momento? Lá. Sabe o que ele fez, cara? Quando você manda todo... Ele foi jogar golfe em Mar-a-Lago. Com a barriguinha dele. Enquanto o pessoal tava se matando por ele, tava lá o Rudy Giuliani, herói. Ele foi lá defender o Trump e o Trump tava jogando golfe. Então, assim, não, cara, a atitude dele péssima. Nessa eleição, meu irmão fez vídeo lá em Washington. Quando a gente tava lá, tinha um monte de gente com boné. Isso em Virgínia, Maryland e DC, que é bem mais à esquerda, hein? Tinha caminhão que passava com aquelas bandeiras gigantescas, escrito Trump. Nessa, cara, não tinha nada. Ninguém tava fazendo campanha pro Trump. O que foi tudo em silêncio. Fala, beleza, cara, uma tristeza, beleza, vai o Trump aí. E aí é o que falou aí, ó, o Deep State, ele chegou agora pro Trump e falou assim, beleza, cara, você vai de novo. O Trump chutou o banquinho do DeSantis. Para mim, Arthur, o DeSantis era muito melhor que o Trump. Muito melhor. Ou mesmo o cara do Texas. Eu quero um desses para mim, cara. São Paulo poderia ser um Texas. Meu irmão fosse governador de São Paulo ia ser um Texas, cara, uma Flórida. Aqui dentro não se faz, aqui dentro segue a lei. Governador do Texas, a Suprema Corte americana falou, agora você vai abrir as fronteiras, vai deixar entrar imigrante. Ele falou, não vou obedecer. Não vou obedecer. Eu fui eleito para proteger os cidadãos texanos. Eu vou cumprir o que eu fui eleito. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Quando você cumpre a lei, nada de ruim te acontece. E você está representando o eleitor também, né? Você está do lado do eleitor. Um monte de estado, na verdade, né? A hora que ele mobilizou, que ele falou que não ia, um monte de estado apoiou ele. Então, ele nem aí... ficou sozinho, eu falo a nível... Não era uma decisão só dele, né? Muita gente... Não, mas aí apoiada, né? Você tem que ter uma iniciativa pessoal, de ter coragem. Então, o DeSantis, ele tem coragem. Se você olhar como tá a Flórida, tá arrumadinha, cara. Tem lei, tem ordem. O Texas, o Arizona, o Novo México, os caras mandam bem ali. A Califórnia tá estragada, o Oregon tá estragado, o estado de Washington, né, ó, em cima de Seattle, tá estragada, a costa oeste tá estragada. Mas, pô, tem Nova York tá estragado. Mas aonde tem cara bom, não tá, meu. Então, assim, e a população escolhe esse cara. Então tem que a população acordar, falar, basta, eu quero isso daqui. Então, o que aconteceu com o Trump foi que as famílias, o Deep State americano, ficou com medo de fazerem a N que fizeram com o Canadá. O Trump, o Trudeau, dizem que ele é filho do Fidel Castro, né? Dizem. Se você olhar, a mãe tinha 1,70 m, o pai tinha 1,60 m, e o Trudeau tem 1,90 m. A mãe foi quando ele foi concebido, foi para Cuba, eles eram admiradores públicos do Fidel Castro. A cara do Trudeau parece o Fidel Castro, ele tem a altura do Fidel Castro. Eita. Mas dizem. Deu um autógrafo pra mãe dele. E o Trudeau, cara, eu dei aula no Canadá, eu fui professor convidado no Canadá em 2016.
É um baita de um país, cara. É um sonho de consumo. Estragaram o país. Hoje ele tá, assim, continua melhor que o Brasil. Mas, pô, sombra do que era, cara. Você olha vídeos aí, os caras falam, pô, fui comprar 20 asa de frango, $200 canadense aqui no Costco, meu, você é louco? Então, assim, imposto alto, autoritário, deixaram entrar um monte de imigrantes sem controle, quem é canadense, os imóveis caros. Os americanos falam, não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Por isso que o Trump está falando, eu vou anexar o Canadá e vai virar o 51º estado. Por isso que o Trump está falando, porque o Deep State americano disse para o Trump fazer. Não é que ele está fazendo porque ele é valente, porque tem alguém por trás, as famílias poderosas dos Estados Unidos falaram, não é para deixar virar Canadá. A gente não quer isso para nós. Então ele chegou e falou, vou comprar a Groenlândia, eu vou anexar Canadá, vou pegar o Golfo do México para nós. Por quê? Ele está dando sinal, meu. Aqui, agora vocês não vão arrepiar. E vocês você não vão acha arrepiar com a que gente. esse sinal que o Trump está recebendo não pode respingar na OEA, por exemplo? Pode, é o seguinte... Mudar essa organização, então, que eles falam que é uma organização... Alguns falam que é social-democrata. é Não, o Zaidi, ele, assim, em todo lugar que ele tinha muita grana, ele mudou a situação. Né? A Organização da Saúde, ele O que ele fez na USAID, né? Na USAID, e se ele viu, eu acho que se ele enxerga a OEA como uma coisa esquerdista, que é esse viés que você falou que tem, a maioria lá dentro tem esse viés mesmo, é contra isso que ele vem lutando também. Ele tem, talvez, uma missão principal, que é de valorizar os Estados Unidos, fazer os Estados Unidos realmente capitalizados novamente, uma economia referência, mas uma outra briga dele, principalmente auxiliado pelo Elon Musk, é acabar com essa vertente woke esquerdista que tem no mundo. Infelizmente, eu acho que você não deve acreditar nessa boa vontade desses caras. O Elon Musk, por exemplo, mas ele está defendendo a liberdade de expressão aqui, ele não fala uma palavra sobre a China. Zero. Porque ele tem muitos negócios na China. Aqui no Brasil, ele não tem dinheiro. Aquilo para ele é diferente. O dinheiro para ele aqui, ele ganha pouco aqui. Na China, ele ganha muito, com a Tesla, com os negócios dele. E na China, ele não fala nada. Na China tem liberdade de expressão? As pessoas têm liberdade na China? Por que ele não fala uma palavra contra a China? O Trump, ele é amigão do Putin, cara. Ele, tudo é Putin. Por quê? Então não acredite nessa boa vontade de Trump. Uma coisa que eu vi todos esses caras, Angela Merkel, vi na minha frente, Trudeau. Não acredite nisso, cara. Eu infelizmente, no mundo não tem os caras assim pensando em você, no teu filho. Pensa nada, cara. Agora, do Trump, por que ele não fez isso com a OEA em 2020, quando ele estava lá? Ele poderia. O Almagro, que é o atual secretário-geral, ele fez e faz várias determinações contra a Venezuela, contra o Maduro, publicamente falando, tem que derrubar esse cara, é ruim, é ditador, tem que acabar. Ele não tem como entrar lá dentro. Principalmente que a Venezuela tem proteção da China e da Rússia. Né? Então, pode causar um conflito internacional. Então ninguém entra lá, cara. Ninguém entra na Venezuela. A Venezuela é problema dos venezuelanos, mas eles não têm mais força para resolver. Sim. O Brasil, ele é um problema nosso, cara. Ninguém vai entrar aqui para resolver. O Trump, ele está resolvendo os Estados Unidos porque ele tem interesse lá. As pessoas que botaram ele na presidência falaram, agora eu quero resultado, hein? Então, beleza. Sim. Aí ele vai. Da OEA, ele tem poder, porque o orçamento é 70%, em torno de 70% é dinheiro americano. Ele poderia falar, eu quero isso aqui. Só que é o seguinte, o orçamento é dele, mas são vários países. Imagina um clube que tem 34 membros, são 34 países. Fora os observadores. Então, Portugal, por exemplo, é observador. Itália é observador. Quando queimaram várias igrejas nas Américas aqui, eu trouxe o representante do Vaticano, eles têm representante do Vaticano na OEA. Eu trouxe representante do Vaticano, a gente fez uma reunião lá na OEA, e eu organizei contra atentados contra cristãos, para defender cristão. Pergunta se o Brasil me ajudou. Não ajudou nada, cara. O que a OEA veio fazer então aqui? Se não tem interesse nenhum, isso aí é gastar dinheiro à toa, eles queriam só passear aqui, saber se o Alexandre aí tá vem bem, o seguinte, vamos lá, vou te dizer. Você tem as comissões, e as comissões são feitas por pessoas.
Essas comissões, elas têm países que estão ali falando, ó, mantém esse cara, tira esse cara. Entendi. Assim como o Brasil fez pressão para me tirar, na época do Bolsonaro, pode ter pressão para manter outros caras. E isso envolve vários países. Alguns países são mais poderosos. Por exemplo, na minha época, quando eu consegui barrar aquele lance contra as crianças, e os pais não tinham direito a ensinar religião e moral aos filhos, a gente conseguiu barrar isso aí, internamente ali. Foi ligando para os caras da Colômbia, Estados Unidos e Brasil. Ligou, eles se mobilizaram, e aí conseguiu barrar. A Colômbia, o Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, são países que têm uma força maior, só que cada país, mesmo que pequenininho, tem país lá, Estados Unidos dá um monte de dinheiro, mas tem país pequenininho que dá, sei lá, $8 mil por ano, assim, é um ridículo. Mas o cara tem um voto. Ele tem um voto. Então ele consegue ter influência, cara, porque é uma organização de países. Então é difícil, não é tão fácil pro Trump virar e falar assim, eu quero isso daqui desse jeito. Os outros países vão virar. Que país hoje que vai... A Colômbia não vai estar com ele, é o Petro, é comunista. A Colômbia já não está mais com ele. A Argentina, beleza, a Argentina não estava, agora está. Beleza. Talvez Paraguai, putz, na minha época eu não via Paraguai muito envolvido. Paraguai está envolvido com os problemas dele. Então tinha o que eu via atuante, Colômbia, realmente atuante. Tinha um embaixador muito bom, que era o Ordóñez. Ele foi procurador na época dos narcos, ele prendeu 39 narcos, governadores e prefeitos, junto com o Uribe e o Pastrana. O Pastrana é o presidente que pegou a Colômbia depois da morte do Pablo Escobar. Ele fez o prefácio do meu livro. Ele fez o prefácio desse livro. O Pastrana diminuiu a área plantada em 8 vezes de coca. E aí ele diminuiu a parte financeira, né, dos caras. Então, sim, são caras bons. Pastrana, Uribe, Ordóñez, são heróis. É o que meu irmão falou, se meu irmão virar presidente, esses caras vão ajudar a gente aqui no Brasil, cara, conhecimento. Eu organizei na OEA um curso, foi o primeiro curso, é um piloto, não teve mais, depois que eu saí também. Era um curso Como Vencer o Crime Organizado, de 1 mês. A primeira aula foi eu e o Álvaro Uribe, que foi o presidente da Colômbia, que extraditou 1.200 caras, acabou com a Farc, extraditou os irmãos Orejuela do cartel de Cali, um herói. E eu fiz esse curso, organizei, e dei aula também, para alunos do Colégio Interamericano de Defesa, só, e policiais militares do estado de São Paulo. Inclusive participou o Derrite aí do curso. Inclusive o Derrite participou. E, assim, você consegue fazer esse tipo de coisa. Tinha possibilidade de fazer as coisas. O que tinha possibilidade de fazer, o Luiz Felipe foi lá me visitar. Ele falou, é uma entidade socialista. Beleza, ele foi até a OEA me visitar. Então, assim, não é que a entidade é socialista. São as pessoas, os grupos que estão lá dentro, que podem ser socialistas ou não. Por exemplo, a comissão eleitoral, eu fui fiscal, não é fiscal, eu fui observador da OEA na eleição do Trump. Aí os caras me obrigaram a botar a máscara, porque para você entrar nos lugares você era obrigado a usar máscara. Eu falei, beleza, cara, senão eu não vou entrar? Não, então eu boto a máscara. Botei lá um colete escrito OEA, e aí eu fiz o meu relatório. O que eu fiz um relatório? Tinha escrito assim, sim ou não, sim ou não. Aí eu peguei e escrevi. Falei, o que eu vi foi o seguinte, a pessoa vai votar e não pede documento. Eu peguei e escrevi. A pessoa chega lá e fala, meu nome é John Smith, com a máscara na cara. E não exigem documento. E se o cara votar pelo vizinho, o cara sabe que o vizinho não vai votar, chega lá e fala o nome do cara, meu. Extremamente possível, né? Aí falaram pra mim, não escreve isso não, porque só põe... Não, vou escrever, meu, é o que eu fiz. Então eu me arrisquei de botar uma coisa dessa, porque pode levar pro chão de orelha, perder o emprego. Cara, não tem problema, bicho. Vamos lá. Tá escrito, se pegar meu relatório, tá lá escrito. Eu fiz a minha parte. Mas eu não tinha como sair um raio da minha mão e resolver. Me dá um mandato, me dá uma legitimidade que eu faço mais.
E aí tinha a comissão eleitoral. A comissão eleitoral, eu não me lembro o nome do cara, mas eu lembro de ver no Twitter, ele veio para o Brasil, e sabe com quem ele se reuniu? Tirou foto, abraçou. A Manuela Dávila, vocês sabem quem é a Manuela Dávila? Sim. Sim. E ele se reuniu com o Barroso, abraçou, falou, ó, as eleições no Brasil são 10. E acabou. Agora, veio esse cara aí, o Pedro Vaca. Pedro Vaca Villarreal. Ele tem postagens detonando com o Elon Musk, mostrando claramente uma postura de esquerda, política. Eu tenho medo, assim, de você depositar todas as suas fichas, né? Já é horrível você depositar suas fichas em alguém que você sabe que vai dar errado, né? Agora, você depositar em alguém que você fala vai dar tudo certo, e você tá depositando na mão do diabo, né? O cara é totalmente o oposto do que a gente tá conversando aqui. Então, eu acho que não é depositar as esperanças, são as mentiras desse movimento bolsoleprista que vive de mentira. Então, sempre dando falsas esperanças e fazendo espuma onde não existe. Então, quando falaram, ó, agora vem olhar, agora vai resolver, agora 72 horas, não vai subir a rampa e não sei o quê. É mentira atrás de mentira, por quê? Vive disso. Não, sim, porque não tem conteúdo nenhum, cara. Tem os lacradinhos, tem os deputados, né, os senadores, que vai resolver e faz isso pra estimular o eleitorado deles, né? Mas, ao mesmo tempo também, Arthur, tem uma população que acredita, tem uma população que tá confiando, tem uma população que tem esperança, né? Você vê, o Pedro Vaca tava conversando com uma das famílias, da família do Clezão, né? As pessoas chorando ali, né? Confessando pro cara como se aquilo lá fosse realmente resolver o problema delas, né? Mas aí você falando assim, pô, isso não tem efeito nenhum. Nada vai acontecer. As pessoas porque são as vias erradas, cara. As pessoas estão sendo enganadas de novo. Mais uma vez enganadas. Sim. Isso é bíblico. Você tem na Bíblia várias vezes que as pessoas são enganadas porque elas idolatram e elas se ferram. Às vezes, eu estava falando isso com o Gabriel aqui hoje no programa. Você passa por tribulações porque você está fazendo o que é errado. Deus fala, para de idolatrar, para de seguir cara errado, meu. Para de seguir corrupção, para de seguir prostituição, para. E as pessoas não param. Se você pegar na passagem lá de Elias, Deus fala assim, ó, avisa aí, eu vou arrebentar com todo mundo, só que eu vou poupar. Tanto que mataram todo, não tinha mais profeta, só sobrou Elias, cara, era o último que sobrou. E aí Deus falou, ó, eu vou poupar 7.000 que não se curvaram para o Baal e para a filha dele, a deusa da prostituição, Astarode. Tem gente que não se curva, cara. E eu acho que Deus poupa essas pessoas de uma forma ou outra, mas você passa por tribulações por estar num país que as pessoas são corrompidas. O importante é estar falando a verdade. A gente consegue falar a verdade aqui, mas é uma exceção. Vocês são os únicos que me chamaram para falar da UEA. Os únicos que me chamaram para falar da UEA. Tem que falar com quem sabe, né? Pois é. Agora, até porque o outro, assim, se bem que eu já tinha visto no comecinho que o Bileira, acho que falou do cara lá do Rio Grande do Sul, lá, o que era o Van Hatten. Van Hatten não, o Deltan. Do Deltan. Não, ele é de Curitiba. Paraná. Curitiba, O Deltan, acho que soltou como se fosse um